E no capítulo do dia 10 de dezembro, da novela Prova de Amor, Joana toma uma xícara de café. Antônio chega e Joana fica surpresa com a presença e semelhança dele com seu irmão. Joana vê Marco Aurélio e acaba deixando cair a xícara de sua mão. Joana pede desculpa e diz a Antônio que é uma desastrada. Antônio diz a Joana que ele até imagina por que ela se assustou. Antônio fala que ele é muito parecido com o irmão dele. Joana diz que ele é muito mesmo. Antônio diz que ele e Marco Aurélio eram irmãos gêmeos e que não se acostumou muito com a ideia de falar do seu irmão no passado. Joana fala para Antônio que compreende. Antônio pergunta a Joana se ela trabalhava junto com seu irmão. Joana fala que sim. Antônio pergunta se então ela conhecia bem o seu irmão. Joana concorda e fala que sim. Antônio diz que seu irmão era uma pessoa maravilhosa, um bom homem. Ele não merecia uma morte estúpida como essa, ser assassinado. Antônio diz a Joana que seu irmão falava que aqui dentro da casa de saúde existiam mulheres muito bonitas. Antônio fala para Joana que ela é muito mais bonita e que ela é linda, lindíssima. Joana agradece Antônio. Antônio pede desculpa e fala que ele chegou muito rápido e que ele nem reparou que ela tinha uma aliança e pergunta se ela é casada. Joana fala que é verdade e que é casada. Antônio fala pra Joana que ele nem se apresentou, mas ele é o Marco Antônio, mas todo mundo lhe chama de Tony. Antônio pergunta a Joana quem ela é. Joana confirma a Antônio que ela é a Joana. Antônio fica surpreso e fala que ela é a Joana que o seu irmão gostava. Joana fala que é ela mesma. Antônio diz que agora entende por que seu irmão se apaixonou à primeira vista e ia acontecendo com ele também. Joana fala para Antônio que eles precisam conversar. Antônio fala que eles precisam mesmo e que foi por causa dela que o irmão dele morreu. Joana fala que isso não é verdade. Antônio fala que claro que é verdade e que ela sabe disso. Antônio fala que ela sabe que foi o marido dela que mandou matar o seu irmão. Larissa fala para Daniel que falta tão pouco para a felicidade dele ser completa e que só falta ele sair da prisão. Daniel fala que a doutora já entrou com o pedido de liminar de habeas corpus. Larissa pergunta se então vai poder sair daqui a qualquer momento. Daniel fala que sim, mas teoricamente sim, e ele está preocupado porque o Lopo foi parar na enfermaria. Clarice fala que não está entendendo e pergunta como assim o Lopo na enfermaria. Inha fala que o Lopo é muito mal. Daniel diz que ele já estava achando tudo estranho de Lopo ter vindo para a prisão. Daniel conta que Lopo veio para a cela dele e que estava com seus capangas e formou uma quadrilha. Clarice fala que isso é um perigo e que Lopo não desiste nunca. Clarice pergunta para Daniel como que o Lopo foi parar na enfermaria. Daniel fala que na verdade foi parar na sua cela. Clarice fala para Daniel que então ele mandou o Lopo para a enfermaria. Daniel confirma que sim. Daniel fala que agora ele está orando para que não aconteça o pior. Clarice fala para Daniel que isso pode prejudicar muito ele. Daniel fala que sabe disso, mas que não conseguiu segurar e que teve que extravasar toda a sua raiva. Daniel fala que o cara tentou prejudicar a vida deles e a felicidade deles, e agora ele está torcendo para que não aconteça o pior com ele. Daniel fala para Clarice que acha que ele exagerou. Clarice fala que agora eles têm que orar para o Lopo ficar bem. Daniel fala que sim e que para ela ver como é a vida. Ninha fala que quer que o Lopo morra. Clarice fala para Ninha que nem de brincadeira ela deve falar uma coisa dessas e que eles não devem desejar o mal para ninguém nunca. Ninha fala que o lobo mau deve morrer no fim da história. Chicão fala seu Carvalho e Carvalho interrompe e fala que é doutor. Chicão fala doutor e pergunta se ele foi acusado de ajudar a sequestradora Elza Socorro. Carvalho nega e fala que isso é mentira e nunca ajudou sequestradora nenhuma. Luísa fala que não é o que as crianças dizem. Carvalho fala que conhece Elza Socorro e é verdade, mas nem pode imaginar que aquelas crianças tinham sido roubadas dos pais delas. Chicão pergunta para Carvalho se ele então nega todas essas acusações. Carvalho fala que com certeza e ninguém pode provar nada contra ele. Chicão pergunta por que então as crianças dizem que ele ajudou a sequestrá-las. Carvalho pergunta que crianças. Chicão fala que são os gêmeos Eduardo e Ricardo Marinho, Mariana Velar e Cristina Rodrigues. Carvalho fala que sabe e que vai supondo que é pelo fato deles terem visto com a Elza e acharem que ele era criminoso também. Chicão pergunta se ele não é. Carvalho fala que é isso, meu filho, e era só o que lhe faltava. Carvalho fala que é um cidadão acima de qualquer suspeita. Chicão pergunta por que então as crianças lhe chamavam de vampirão.
Carvalho fala que sabe como é cabeça de criança, elas inventam muito. Carvalho fala que lembra que eles até chamavam a Elsa de bruxa. Chicão pergunta para Carvalho se não seria por causa do escândalo de corrupção, mais conhecido como Vampiro Duto. Carvalho, com bastante cara de pau, fala que não tem nada a ver com esse esquema aí que ele está falando. Luísa pergunta para Carvalho se ele não tem nada a ver quando Elsa esteve com as crianças. Carvalho fala que já esteve na casa da Elsa, mas para acreditar nele, ele não tem nada a ver com esses sequestros, e é isso. Carvalho confiante fala que ele é um homem rico e tem muito dinheiro, e por que ele ia querer sequestrar criança. Luísa fala que as crianças dizem que ele as colocou em um carro, levou para uma cidade, onde as deixou trancadas no apartamento, e fala que é o mesmo apartamento onde a dona Elsa Socorro foi encontrada. Carvalho fala que definitivamente não tem nada a ver com essas loucuras da Elsa. E essa mulher é uma psicopata, uma esquizofrênica. Ela tem problemas sérios, seríssimos. Carvalho fala que como ele podia imaginar que ela era sequestradora de crianças. Antes de continuarmos o resumo da novela Prova de Amor, já deixa aquele like para fortalecer nosso canal. Caso você seja novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal para receber com exclusividade os vídeos de resumo da sua novela favorita. Participe conosco deixando nos comentários qual final você gostaria que tivesse Lopo e Miro. Além disso, nos diga qual cidade você está assistindo a novela. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Joana fala que seu marido não mandou matar o irmão dele. Antônio fala que ele ameaçou sim, e que todo mundo aqui na casa de saúde está sabendo disso. Eles assistiram a briga e a ameaça. Joana fala que realmente aconteceu a briga e aconteceu a ameaça, mas que Felipe não seria capaz de fazer isso. Antônio fala para Joana escutar aqui uma coisa, e que ou ela está enganada ou está tentando lhe enganar. Joana, tentando contornar a situação, fala que isso não aconteceu, e infelizmente foi uma coincidência horrível e que ele precisa acreditar. Antônio fala que seu irmão morreu por causa dela. Joana explica que Marco Aurélio morreu porque reagiu a um assalto. Antônio fala que isso é mentira e que ele morreu por causa do marido dela, que matou ele por causa de ciúmes. Joana, agoniada, fala que não é isso. Antônio fala que é claro que é isso, e só não entende como que a justiça brasileira deixa andar um assassino livre, com todas as provas que ele é o mandante do crime. Felipe chega e dá oi. Antônio pergunta se ele é o Felipe. Joana pede para Dudu por favor levar o Ricardo para conhecer o parquinho lá fora, e ela já encontra com eles lá. Antônio furioso fala que Felipe é um assassino desgraçado e que matou seu irmão. Antônio fala que ele vai pagar pelo seu crime e puxa a camisa de Felipe. Joana fala para por favor parar. Antônio pergunta para Felipe se ele acha que vai ficar impune do crime que ele cometeu. Felipe fala para Antônio meter uma coisa na cabeça dele. Ele, Felipe, não cometeu crime nenhum. Felipe pede para Antônio de soltar. Joana fala para Marco Antônio soltar. Antônio furioso fala para Felipe que ele é covarde e que matou um homem por causa dessa vagabunda, a mulher dele. Felipe começa a se irritar e manda Antônio parar com isso. Joana tenta acalmar a situação e fala que eles estão no hospital e para eles conversarem como pessoas civilizadas. Antônio fala para Felipe que ele fracassou como homem e foi por isso que seu irmão investiu na mulher dele. Joana nega e fala que nunca teve nada disso. Antônio chama Joana de mentirosa e fala que seu irmão lhe contou tudo. Joana fala que não e que nunca aconteceu nada entre eles. Antônio fala que ficou transtornado com a morte de seu irmão gêmeo por causa de uma vagabunda desclassificada. E Antônio e Felipe começam a brigar e chega Dr. Hélio para acabar com a confusão. Daniel pede para Estela de contar como está o Lopo. Estela fala que mal, infelizmente. Daniel pergunta se Lopo corre risco. Estela fala que ele corre, ele fraturou algumas costelas e teve um rompimento de base que causou uma hemorragia interna. Daniel, arrependido, fala que não queria ter feito isso. A advogada fala que infelizmente ele fez. Daniel pergunta para Estela e agora? Estela fala que agora o habeas corpus dele está muito difícil. Daniel fala que não aguenta mais ficar preso na cadeia por um crime que não cometeu. Estela fala para Daniel que essa briga dele vai reforçar uma imagem dele que não condiz com a realidade. Estela fala que vou dizer que ele é um homem violento, perigoso para a sociedade e que não pode ficar solto. Daniel, indignado, fala perigoso para a sociedade só porque lutou de forma limpa contra o sujeito que queria destruir a sua vida. Estela fala que de qualquer maneira vai tentar antecipar esse novo julgamento em segunda instância. Daniel pergunta se as provas novas, a confissão do Lopo gravada na microcâmera,
Os depoimentos do Gerião, se será que não vão servir para provar sua inocência? Stella fala que espera que eles sirvam, mas que isso eles só vão saber no dia. Stella fala que vai fazer o possível para que ele saia desse julgamento inocente. Felipe fala para Adelaide que tem um assunto muito sério para falar com ela. Adelaide fala que ela não tem nada para falar com ele. Felipe fala que tem sim e que ela estaria acusando de assassinato e que é uma acusação muito séria. Felipe fala que ou eles entram num acordo ou ele será obrigado a lhe processar. Adelaide fala que ele não tem autoridade moral para querer lhe processar e que ele é um assassino. Felipe fala que não é assassino e que ela sim, que é uma caluniadora irresponsável. Felipe pergunta para Adelaide como que ela sabe que ele foi mandante do assassinato e que provas ela tem. Adelaide fala que ouviu quando ele ameaçou de morte o Dr. Marcos. Felipe começa a se irritar e fala que já falou que estava com raiva e perdeu a cabeça. Adelaide fala que ele foi morto. Felipe fala que foi uma coincidência, ele foi assaltado e reagiu e que ele não tem nada a ver com isso. Adelaide fala para Felipe das ameaças dele e fala que ele ameaçou o doutor de morte e que ouviu muito bem e várias pessoas aqui também ouviram. Felipe irritado fala que saco e que já explicou que falou por falar. Felipe fala para Adelaide se, por exemplo, ele lhe ameaçasse de morte agora, ela acha que ele iria lhe matar. Adelaide leva a sério e fala para Felipe que ele está lhe ameaçando. Adelaide fica nervosa e fala para todos ouvirem que se acontecer alguma coisa com ela, todos são testemunhas que ela foi ameaçada.